Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos falar sobre gestão e inovação. Estamos recebendo o administrador que já estudou em algumas das maiores universidades do mundo e comandou as áreas de marketing de grandes multinacionais. Juan Pablo Boeira, seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Participa dessa entrevista o nosso colega também do Grupo Bandeirantes, André Machado. Obrigado pela presença. Juan Pablo Boeira, inovação. O Rio Grande do Sul tem um ambiente adequado hoje a se projetar uma inovação? Sem dúvida. Na realidade, assim, não existe nenhuma restrição em nenhum lugar do planeta onde não se possa inovar. Porque inovação, se fala muito sobre inovação hoje em dia, virou quase que uma palavra de moda, né? Mas inovação ela é muito mais do que isso. Inovação ela começa com atitude, né? Então, hoje em dia, evidentemente que o Rio Grande do Sul tem mentes brilhantes, tem oportunidades maravilhosas para inovar. O que falta, via de regra, são basicamente processos, metodologias, mas principalmente vontade e predisposição para inovar. Mas por favor. Não, o que é de fato inovar, hein, João? Inovar, essa é uma pergunta muito interessante, muito inteligente, porque o que acontece? Via de regra, as pessoas acreditam e acham que inovar é fazer algo diferente, é fazer algo novo. Não, não é só isso. Fazer, por exemplo, o que eu sempre comento, fazer uma melancia quadrada é algo novo e uma coisa diferente, mas não serve para nada, né? Ou seja, a inovação, ela além de ser algo novo e algo diferente, ela precisa ter algum resultado que seja relevante. Esse resultado, via de regra, no mundo dos negócios, a gente entende como um resultado financeiro, né? Mas também pode ser um resultado social, né? Um resultado ambiental. Então, a inovação, basicamente, eu gosto muito de um conceito prático de inovação, é quando a gente gera dinheiro novo. Ou seja, eu criei um processo, eu criei um produto, eu criei um serviço, que ele é novo no mercado onde eu estou desempenhando. E este produto, esse serviço, esse processo gerou algum tipo de resultado financeiro positivo, a gente configura como inovação. Agora, tu estiveste em Austin, que é uma das principais feiras do mundo, se não a maior do mundo. A gente sai do Brasil e desembarca lá num ambiente completamente diferente. O que nos falta para ter esse tipo de processo? Tentar se depois reproduzir aqui também? Olha, primeiro que a gente pega países como Estados Unidos, a gente pega Coreia do Sul, a gente pega Israel, a gente pega Alemanha, Itália. Esses países hoje eles estão, logicamente, há muito tempo na nossa frente pelo ponto de vista de inovação. Em que sentido, né? Primeiro, culturalmente, né? Ou seja, são países que há muito tempo têm um driver muito voltado para resultado, né? Um driver muito focado em fazer as coisas acontecer e fazer sempre o melhor, né? Então, o que acontece? Tomando como exemplo agora os Estados Unidos e o SXSW, né, o South by Southwest, que aconteceu em março no Texas, nos Estados Unidos, que atualmente é o maior evento de inovação do mundo. Na verdade, ele é o maior evento de várias coisas. Se a gente pensar, por exemplo, em design, né? Pô, são mais de 400 palestras de design. Não tem nenhum evento no mundo específico de design que tenha essa quantidade de palestras. Tu levou um grupo de brasileiros para lá, né? Sim, eu levei um público de pessoas aqui, por eu já ter ido em outras oportunidades para lá. Na verdade, em função do doutorado que eu faço em inovação, eu busco, nos últimos 2 anos, ir nos maiores eventos de inovação do mundo, né? E o SXSW, sem dúvida, é um deles. A gente está falando de um evento aí que esse ano teve mais de 400 mil pessoas, foram mais de 10 mil palestras em 10 dias em Austin. E ele tem uma enorme repercussão fora do evento, né? Sim. Porque ele repica depois em diversos eventos por aí. O que se traz efetivamente de lá, de mudança aqui para o dia a dia? Porque essa questão da inovação, a gente vê muita gente falando de inovação, mas por que ela não pega no Brasil ainda na dimensão que deveria, Juan? Bom, o que a gente observa? Eu dou aula também em MBAs, em 6 universidades aqui do Rio Grande do Sul, e tem um exercício que eu faço que se chama Assessment da Inovação, né? O que é isso? É uma pergunta, é um questionário com 24 questões, onde o pessoal coloca uma nota de 1 até 9 nesses 24 drivers, que vão avaliar as inovações, que inclusive essa metodologia está no livro, né? Quem faz, via de regra, eu aplico isso nas empresas dos meus alunos de MBA, que são executivos, diretores, gerentes de empresas de todos os portes, e eu já apliquei isso em mais de 1000 empresas dos últimos anos aqui do Rio Grande do Sul. E o que acontece? À medida que a gente aplica esse questionário, que tem um driver de 1 a 9, ou seja, à medida que as pessoas fazem essa avaliação, elas vão colocar nota 1, se aquele determinado quesito, aquele determinado driver, ele acontece muito pouco na empresa, ou até nota 9,
se aquele driver, aquele determinado quesito, ele acontece muito, com muita frequência na empresa. E o que acontece? Essas 24 questões, elas montam uma fotografia inicial de uma gestão voltada para a inovação de uma empresa a partir de 8 pilares. E se eu pegar essas 1000 análises que eu fiz dessas 1000 empresas, nunca até hoje, em média, nas turmas que eu apliquei em MBA, a gente passou da nota 5 num range que vai de 1 até 9. Ou seja, isso explica muito por que os nossos índices de inovação aqui no sul do país são muito baixos. E dentro desses 8 drivers, o principal, o mais baixo deles, que nunca passou de nota 4, é processos. Ou seja, o que falta aqui? O grande problema do Rio Grande do Sul, de uma maneira pragmática, porque à medida que a gente faz uma pesquisa com 1000 empresas, e é uma pesquisa quantitativa, porque a gente analisa a partir de números, e números a gente pode espremer que eles aumentem, a gente identifica que dessas 1000 empresas, em média, elas não ultrapassam de nota 4 no quesito processo, ou seja, falta metodologia para inovar. Falta um pouco, nós temos que mudar nossa cultura para isso, né? Sim. Cultura do gaúcho. A gente precisa, assim, o que acontece? Infelizmente, a gente acaba observando, por eu estar nesse meio há muito tempo, né, desde que eu iniciei a área de gestão voltada para inovação dentro da Coca-Cola, da Vompar, né, aqui. O que a gente observa? Né? Que inovar, não, como eu falei no início, né, não é simplesmente fazer um brainstorming para buscar coisas novas. Existe metodologia pesada para fazer isso. E isso não é a partir de insight. Uma coisa que eu sempre coloco, inovação não é criatividade, né? Não é do além que a gente vai buscar, não é através de inspiração. É com muito estudo, é muito raciocínio, é muito desenvolvimento de inteligência em cima. Tem uma fórmula para isso? Não só uma fórmula, né? O que eu costumo dizer assim, não existe receita de bolo para inovar. Mas tem um processo. Mas existe um processo com metodologias, por exemplo, no livro aqui a gente coloca, eu apresento um raciocínio que, como eu falei para vocês, como inovação, antes de qualquer coisa, é atitude, a gente precisa dar uma mudança no mindset, a gente precisa dar uma mudada na forma da gente raciocinar para poder inovar. O livro, aliás, está lançando agora, é Branding por meio da gestão pela inovação. Ele é dirigido a quem, Juan? A quem está na universidade, quem já está comandando empresas? Esse livro, ele é um livro que eu procurei fazer, em primeira instância, para os meus alunos de MBA, mas ele serve para qualquer tipo de público, né? Qualquer pessoa que queira inovar, qualquer pessoa que queira fazer diferente, qualquer pessoa que queira buscar o novo, qualquer pessoa que queira gerar resultado profundo, relevante, consistente nos seus negócios, esse livro ele serve como uma apostila prática muito interessante, porque ele mostra assim... É uma leitura simples. É uma leitura muito simples, essa foi uma preocupação minha, por mais que eu esteja na academia há muito tempo. Eu também sou executivo há mais de 20 anos, então assim, eu tinha uma preocupação muito grande em tornar um livro acessível para qualquer tipo de público, porque assim, eu acredito muito que a gente precisa puxar a régua do conhecimento do Rio Grande do Sul, e essa é a minha forma de contribuir. Tanto é que esse livro eu não coloquei à venda, esse é um livro que eu estou distribuindo gratuitamente, né, porque o meu objetivo é contribuir, né, com a elevação do conhecimento sobre inovação. Por onde que a gente começa essa modificação de cultura? Para as universidades? Assim, eu gosto muito do conceito da tríplice hélice, né? Ou seja, só a universidade não vai fazer milagre, né? Só a empresa não vai fazer milagre e só o Estado não vai fazer milagre, né? Então, o que eu acredito muito e eu trabalho muito dentro dessa forma, assim. Primeiro que ninguém faz milagre sozinho, ninguém consegue construir, ou melhor, é muito difícil construir resultados sozinhos, resultados consistentes de maneira individual. Então, eu gosto muito de, quando eu vou desenvolver um projeto de inovação, envolver um conceito de stakeholders, ou seja, alguns atores do meio acadêmico, alguns atores do Estado e alguns atores do meio profissional, porque é com essa diversidade, são mentes heterogêneas que a gente vai conseguir fazer inovação, ou seja, a gente não consegue fazer inovação com pessoas que pensam igual. Nessa tríplice hélice, né, talvez o maior problema que a gente consiga verificar hoje está no setor público. É possível inovar também dentro do setor público, com todas as limitações de legislação sobre ele também? Sem dúvida. De novo, aí entra a atitude, né? Lógico que entre aqueles 8 drivers que eu comentei anteriormente em relação a esse assessment da inovação, um dos drivers é o funding, né? Ou seja, é o orçamento para inovar. Logicamente que também não é uma questão sine qua non
orçamento para inovar. Lógico que quanto mais verba, investimento tiver para inovação, principalmente no que tange tecnologia, melhor, facilita as coisas. Mas, assim, a gente precisa, basicamente, assim, ter atitude, e essa atitude vai da área política querer, ou das áreas administrativas, do próprio Estado, realmente, assim, dar uma importância, entender o que é inovação, para que ela serve, porque, assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, se a gente olhar algum tempo atrás, a gente vê vários cases de vários negócios que, quando foram apresentados numa primeira instância, eles não foram bem interpretados e não tiveram crédito, e depois, no futuro, foram projetos que despontaram, ou seja, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter atitude, a gente precisa ter orçamento, a gente precisa ter processo, a gente precisa ter pessoas qualificadas para isso, ou seja, não é, como eu digo, não é uma bala de prata, uma receita de bolo, a gente precisa de vários elementos para construir uma gestão voltada para a inovação. E sem isso a gente nem desce para o play para brincar, como eu digo, né? É que há uma distância muito grande no público, né? Do público para o privado, para ter esse ambiente, né? Para disparar esse gatilho da inovação. As primeiras pessoas precisam entender assim que existe diferentes tipos de inovação, né? Por exemplo, a gente tem inovação em produto, que é um tipo de inovação. A gente tem inovação em serviço, que é outro tipo de inovação. A gente tem inovação em modelo de negócio, que é radicalmente diferente dos outros dois tipos anteriores que eu coloquei. A gente tem inovação em processo. E dentro desses tipos de inovação, a gente tem ainda algumas diferenças com a intensidade da inovação. Ou seja, a gente costuma dizer que basicamente existem 3 tipos de intensidade. A gente tem a inovação incremental, que é quando eu faço uma pequena mudança em algo que já existe, ou seja, gerei resultado, gerei a minha inovação incremental. Depois a gente tem o que a gente chama de inovação semi-radical ou semi-disruptiva, dependendo, né, da literatura, que é a inovação quando a gente consegue gerar o resultado mexendo ou na tecnologia que envolve ou mexendo no modelo de negócio. E, logicamente, quando a gente consegue mexer tanto na tecnologia quanto no modelo de negócio, gerando um resultado positivo, a gente tem o que a gente chama de inovação radical ou inovação disruptiva. Bom, você tem ou teve, né, em algumas tem, em outras teve, atuação nas marcas mais cobiçadas aqui do Rio Grande do Sul do país. Tem algum exemplo que possa ser trazido, se não for, se for algum problema, sem falar a marca, enfim, de um processo que foi efetivamente mudado com resultado? Depois do intervalo, a gente vai conversar sobre isso. A gente está conversando sobre inovação com o Juan Pablo Boeira e nós vamos fazer um breve intervalo. Retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Juan Pablo Boeira, conversando sobre inovação, sobre processos, praticamente uma aula. O André Machado tinha feito uma pergunta, quando interrompi ele, peço que repita, por favor. A contracapa do livro do Juan traz o nome de uma série de empresas para as quais ele já prestou serviço, e eu perguntava justamente sobre trabalhos que tenham sido disruptivos, inovadores dentro dessas empresas aí que a gente possa falar. Bom, a inovação ela é uma prática que eu busco sempre. Então, assim, eu teria inúmeros projetos, mas eu me orgulho muito de 2 projetos que eu fiz quando trabalhei com um velho conhecido da casa, aqui, o Ricardo Von Tobbe, Rodrigo Von Tobbe. Né, já passou pelo Rio Grande que dá certo. Da Vonpar. E que na época o Ricardo ele me chamou, né, e na época ele disse, olha, Rô, a gente precisa criar uma ferramenta de marketing que faça com que a gente comunique todos os atributos intrínsecos e extrínsecos da marca Coca-Cola de uma maneira muito mais abrangente do que o que a gente faz hoje. Então, assim, o que a gente na época pensou? Poxa, se a gente precisa comunicar esses atributos de uma maneira mais abrangente, então a gente precisa ser um veículo de comunicação. Isso eu estou falando em 2004, ou seja, uma época que o nosso foco era vender garrafa, né? Ele vender latinha. E foi o que a gente fez, a gente começou a desenhar, a gente montou um time multidisciplinar, né? E o que nós fizemos? Nós montamos a Rádio e TV Coca-Cola, que foi um projeto que nós acabamos montando num shopping aqui de Porto Alegre. A gente montou uma arena, né? E esse projeto ele acabou gerando um incremento de volume de Coca-Cola nos supermercados e em lojas de conveniência de 53%, que eram os 2 canais que a gente focou a promoção. E esse projeto acabou sendo escolhido o melhor projeto de Coca-Cola em 2004 e o melhor projeto de Coca-Cola e o terceiro melhor projeto de Coca-Cola no mundo. Então esse foi um projeto que me orgulha muito. Depois ainda
na empresa quando nós adquirimos uma operação de lácteos aqui do Rio Grande do Sul. E a gente precisava, nós entramos como 18º entrante e o Ricardo nos deu como desafio nós virarmos líder, com todo respeito aos nossos concorrentes, mas ele nos deu 1 ano para a gente sair da 18ª posição para a liderança e foi o que a gente fez. A gente criou a gente efetivamente inovou pelo quesito design nas embalagens, que a gente criou embalagens, né, de leite coloridas, a gente criou uma campanha muito interessante, foi uma campanha que ganhou, segundo a ARP, foi uma das campanhas mais premiadas da história da propaganda brasileira e na época a gente fez a Cow Parade, a Parada das Vacas, aqui em Porto Alegre, que bateu todos os recordes do projeto até então. E, enfim, e agora, atualmente, recentemente, nós criamos o primeiro projeto de realidade aumentada para shopping center do mundo, onde a gente foi reconhecido aí amplamente por isso e fomos também e criamos também o primeiro projeto de inteligência artificial com o Watson, né, inteligência cognitiva de shopping centers no mundo. Então, assim, inovação é algo que eu persigo direto, assim como ano passado nós criamos o Festival da Transformação. Pois é, tu trouxe essa semente de Austin para cá e ela vai se reproduzir novamente. O que a gente pode aprender com isso tudo? Assim, primeiro que um grande aprendizado na prática que eu tive quando a gente criou o Festival da Transformação foi que, assim, primeiro quando eu fui provocado quando eu estava lá em Austin ainda, para fazer isso aqui em Porto Alegre, né? Meu amigo Dado Schneider, que me provocou, e o César Paz, os dois me provocaram, olha, Juan, a gente tem que fazer isso em Porto Alegre, quem tem aí condições de fazer isso é tu. Eu falei, olha, eu sozinho não consigo fazer, mas vamos lá, vamos fazer e vamos puxar o Rio Grande do Sul e vamos tentar colocar o Estado no mapa dos grandes eventos de inovação. Então, inclusive, esse foi o nosso discurso quando a gente foi falar com o nosso prefeito, onde a gente levou para ele o projeto, né, mostrando, olha, prefeito, Marques, a gente está aqui com esse projeto, ele é espelhado no SXSW de Austin, mas a gente quer iniciar, mas já iniciar grande. E foi o que nós fizemos, né? E a grande demonstração do quão inovador foi esse evento, que foi um evento que a gente colocou ele no mercado, a gente saiu para vender os patrocínios no mercado em junho, para um evento em outubro, e nós conseguimos todos os patrocínios, várias empresas, num ano que não foi um ano fácil, 2017, não foi um ano fácil, mas o que a gente percebeu? Nenhuma empresa queria ficar de fora, porque quando a gente mostrou, ou seja, quando a gente percebeu que quando a gente mostra algo novo, algo relevante, as pessoas buscam dinheiro aonde não tem. Nós estamos falando de inovação, de case de sucesso que passa aqui pelo Estado, mas que tem um olho fora do país. Hoje em dia, recentemente o Datafolha publicou uma pesquisa, os jovens querem ir embora, não querem fazer a vida aqui. Você fez a graduação aqui, estudou fora também. O que se dá para dizer para o jovem hoje que está se preparando para que ele possa conseguir resultados dentro do país dele? Bom, sempre tem, eu costumo dizer assim que normalmente a gente tem 256 oportunidades ou possibilidades para qualquer desafio, né? Então, assim, eu vejo que tem muita gente saindo, indo embora, mas por outro lado isso também gera muitas oportunidades aqui, né? À medida que tem gente boa indo embora, se a gente desenvolver projetos aqui, e aí, logicamente, buscando mudar a cultura, né? Buscando distribuir conhecimento, né? Esse é um exemplo que eu estou fazendo com o livro. Por que eu estou dando ele de graça, né? E não tenho interesse em me remunerar e ganhar dinheiro com o livro? Porque a minha ideia é contribuir com a educação, contribuir com a cultura do nosso Estado, porque eu vivo aqui, né? E eu não quero ter que buscar de alguma forma resultado fora daqui. A minha família é daqui, por mais que eu não tenha nascido aqui no Brasil, mas a minha mãe é daqui. E eu quero, eu me considero um gaúcho, né? Até porque eu acho que eu tenho sotaque de gaúcho, né? Eu quero que as coisas aconteçam aqui, eu quero que as coisas deem certo aqui. Meus amigos estão aqui, as empresas, a gente vê muita empresa grande indo embora daqui. E, isso... Ao passo que existe uma tendência grande para o centro do país, por outro lado, a gente precisa defender e buscar formas de fazer as coisas acontecerem aqui. Que o exemplo foi o UFT, o Festival da Transformação. A gente mostrou que é possível fazer o maior evento de inovação do Brasil aqui. E o UFT foi o Festival da Transformação 2017, pelo ponto de vista de atividades, foram 450 atividades em 2 dias, foi o maior evento
pelo ponto de vista de conteúdo, de inovação do país. E onde é que ele foi? Foi em Porto Alegre. Vai se repetir? Vai acontecer novamente esse ano, né? Ainda o novo presidente, o Biderman, né? E o meu amigo Jonatas Abbott, que é o novo vice-presidente de marketing da DVB, eles estão montando, certamente farão um belo trabalho. Esse ano, infelizmente, eu não estou participando porque eu acabei de assumir a presidência do grupo de marketing da ARP, né, da Associação Granaense de Propaganda. Pois e tu está chegando na ARP, o que vai mudar na relação da ARP com a sociedade? Onde é que vai entrar a inovação aí? Olha, dentro da ARP, assim, a Liana, nossa presidente, está fazendo uma gestão muito interessante, né, uma gestão muito consistente, e ela está efetivamente buscando inovação em todos os sentidos, né, em produtos que a ARP vai estar oferecendo, serviços que a ARP vai estar oferecendo. Em breve, logo depois que acabar a Copa do Mundo, vai ser lançado todo um novo posicionamento da ARP, novo logotipo da ARP, mas focando muito em pessoas, né? A ARP entende que existe um momento para a gente buscar a formação do mercado, né? Então, logicamente que a ARP não tem a pretensão de contribuir com toda a indústria criativa, mas no que tange a marketing, design, publicidade, propaganda, a ARP vai vir com um posicionamento novo, um posicionamento robusto, oferecendo muito conteúdo para os sócios da ARP. O festival vai mudar? Sim, a gente vou abrir aqui em primeira mão aqui, o primeiro veículo, né, que a gente vai estar divulgando. A gente não é que a gente vai deixar de fazer a Semana da Propaganda, tradicional Semana da Propaganda, mas a gente vai inovar. Nós vamos criar a Innovation Week, que vai ser uma semana inteira de conteúdos. Vai ser uma semana onde as premiações elas vão ser muito mais robustas do que efetivamente eram. Eu não quero contar tudo para deixar um pouco de suspense também, mas esse novo movimento que a gente vem fazendo aí com a Innovation Week, que vai ser uma semana de workshops, hackathons e também palestras, ele vem para coroar um projeto que nós criamos, que na verdade quem criou foi o César Paz, que chama Porto Alegre Inquieta. Ele nasceu como um grupo de WhatsApp, né? E hoje ele já tem um branding, já tem logotipo, já tem propósito, já tem conceito, que é uma proposta justamente de contribuir com a inovação no nosso estado. Ou seja, todas as pessoas que querem fazer acontecer, que querem gerar resultado, seja resultado financeiro, resultado social, resultado ambiental, para o nosso estado, a gente recebe de portas abertas do nosso projeto do Porto Alegre Inquieta, porque em 2020, a nossa ideia é criar uma grande plataforma de inovação, ser a base, né, estrutural de uma grande plataforma de inovação para o nosso estado, para contribuir para o varejo, para a indústria, para o comércio, enfim. Você é inquieto falando em Porto Alegre Inquieta, João Paulo? Eu sou muito, né? Colombiano brasileiro inquieto. Colombiano brasileiro, gaúcho, colorado e inquieto. Colorado, tem 3 colorados na bancada aqui, então. Agora, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, primeiro, nós temos gente com raça, gente aguerrida, né? Nós temos um clima maravilhoso, a gente tem uma estação fria, onde que a gente pode plantar, né? O que plantar aqui dá certo, né? A gente tem um povo, né, com uma cultura, né? Uma cultura, pelo ponto de vista de educação, interessante. O que falta, né? O que eu vejo hoje? Falta o gaúcho acreditar mais nas coisas, falta o gaúcho hoje não ser tão apegado com as suas crenças e entender que, poxa, o mundo não é só o Rio Grande do Sul, né? O bairrismo atrapalha? O bairrismo atrapalha muito, né? Infelizmente, eu vejo assim, na prática, a gente vê muitos conceitos vindos de fora sofrendo barreiras aqui pelo fato de não conhecer, né, o novo, e o novo, via de regra, gera uma inquietação e gera medo nas pessoas, o pessoal acaba não fazendo, que essa é a diferença com outros locais onde eu constantemente convivo. Né? Bom papo, obrigado pela presença, parabéns por ser parte do nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado. André Machado vai retornar outras vezes, obrigado também pela presença aqui. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.